Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos, no evangelho de hoje, nos apresenta a narração de 2 curas milagrosas operadas por Jesus em favor de 2 mulheres e uma única narrativa: a ressurreição da filha de um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e a recuperação da saúde de uma mulher que sofria de hemorragia e, por isso, conhecida como hemorroíça. As 2 mulheres deste evangelho têm algo em comum. A primeira estava doente há 12 anos e a menina, filha de Jairo, morreu aos 12 anos. Para o povo de Israel, o percurso destas 2 mulheres era sinal de um fracasso. Uma mulher está perdendo a sua vida, uma vez que sangue é princípio e sinal de vida na mentalidade dos judeus, e por 12 anos sofre uma doença que não encontra cura na medicina. A menina, aos 12 anos, está perdendo a sua vida. A história começa quando Jairo pede a Jesus, como um pai desesperado: "Minha filha está morrendo. Vem impor-lhe as mãos para que se salve viva." Enquanto Jesus e seus discípulos seguem para a casa de Jairo, uma mulher doente de hemorragia não diz nada,
mas se contenta em tocar as vestes de Jesus, porque se considera impura. A lei estabelece que a mulher que estivesse sofrendo de perdas de sangue não podia ser admitida nos encontros comunitários e deveria ser evitada como se fosse uma leprosa. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias isolada e qualquer um que a tocar ficará impuro até a tarde. São palavras do livro do Levítico. Aquele que tivesse contato com a mulher antes de retomar as atividades religiosas deveria se submeter a cerimônias de purificação. A perda contínua de sangue causa muita fraqueza no enfermo. Entretanto, a dor maior era talvez não da doença física, mas da social. A hemorroíça, vendo Jesus passar, acendeu a sua fé e sentiu um forte impulso para tocar nele, pensando: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Mas ela vê um obstáculo à multidão e a sua impureza pela sua doença. Ela decidiu agir de forma discreta porque, como dissemos, o fluxo sanguíneo, segundo a legislação, a tornava impura e, ao tocar em outra pessoa, estaria contrariando a lei e ela poderia ser apedrejada. Ela aproxima-se de Jesus por detrás, tocando a orla do seu manto. Neste momento, ela é atingida por uma força vital que restabelece a sua saúde. No mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus, sentindo uma força sair dele, volta-se para a multidão e pergunta: quem tocou as minhas vestes? Assustada, ao ser descoberta pela pergunta e pelo olhar de Jesus, trêmula e com medo, ela se apresenta a Jesus, que lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Após a cura da hemorroíça, é retomado o relato da filha de Jairo. E estando Jesus com seus discípulos de sua casa, lhe comunicam a triste notícia da morte de sua filha. Ele esperava que Jesus impusesse suas mãos sobre a menina para restabelecer a sua saúde. Na concepção judaica de retribuição, a morte de uma criança era considerada como um castigo, devido a algum pecado cometido pelos pais. A morte da filha significava para Jairo uma dupla perda, a da filha e também da sua posição social. Ele poderia ser considerado como um pecador castigado por Deus. Mas diante da notícia, nesse mesmo momento difícil de prova, Jesus anima Jairo dizendo: não tenha medo, basta que tenha fé. Já na casa de Jairo, Jesus ouve o ruído das lamentações e dos flautistas. Segundo a concepção judaica, este costume tinha como objetivo afastar os espíritos maus que tentavam apoderar-se do espírito do morto. Mas diante deste cenário, Jesus diz: a criança não morreu, mas dorme. Jesus toma a mão da menina e ordena que ela se levante. E o evangelista conserva a ordem de Jesus em aramaico: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. O relato termina com a constatação do milagre e o espanto de todos diante da intervenção milagrosa de Deus. Jesus também ordena que dê de comer à menina, isto para frisar a volta da vida mortal. O Evangelho de hoje apresenta-nos, então, 2 milagres de Jesus que nos falam da fé de 2 pessoas bem diferentes. Tanto Jairo quanto aquela mulher doente mostram uma grande fé. Jairo tem a certeza de que Jesus pode curar a sua filha, enquanto aquela boa mulher confia em que um mínimo de contato com a roupa de Jesus será suficiente para ficar liberada de uma doença grave. E Jesus, porque são pessoas de fé, concede-lhes o favor que buscavam. A Jairo, Jesus pede-lhe uma fé maior, como já Deus tinha feito com Abraão no Antigo Testamento, pedirá uma fé contra toda esperança, a fé das coisas impossíveis.
Imaginem quando comunicaram a Jairo que sua filha acabara de morrer. Que grande dor sentiria nesse momento. E nessa hora Jesus lhe diz: não tenhas medo, somente crê. Como assim poderia dizer Jairo? Crer? Minha filha já está morta. E como aqueles patriarcas antigos crendo contra toda esperança, sem desesperar-se, apoiando-se nas palavras de Jesus, viu o grande milagre da ressurreição da sua filha. Duas grandes lições de fé para nós. Todas as páginas do Evangelho falam-nos da necessidade de ter uma fé inamovível. Será que eu tenho a fé da hemorroíça e mais ainda de Jairo? Hoje é um bom dia para fazermos aquela bonita exclamação de um cego: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.